Queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos felizes por mais esta oportunidade que nos concede o Senhor para cultuá-lo na beleza de sua santidade. É bom estar aqui. Eu quero, aliás, mandar um beijo para a igreja do Senhor que está em seus lares, aguardando o momento da gente voltar a se reunir para louvarmos o Senhor por sua bondade. Quero dizer que estou com muita saudade e que o Senhor esteja abençoando você para quando nos reencontrarmos, você venha me contar o quanto o Senhor trabalhou em você e por você. Eu quero ler no livro de Samuel, no capítulo 17, versículo 8 em diante. 1 Samuel 17, versículo 8 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. É uma história de Golias contra Israel. Os filisteus buscando uma guerra contra o povo de Israel. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que sais, formando-vos em linha de batalha, não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei entre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vosso servo. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nosso servo e nos servireis. Somente esta palavra. Tenho pensado um pouco a respeito desta palavra diante das muitas responsabilidades a serem vividas em nosso dia a dia. Por mais prudentes que sejamos,
nem sempre estamos preparados para depararmos com situações tão drásticas como deparamos. Nos pega de surpresa e nós, na verdade, não sabemos como reagir. E, embora Israel estava vivendo uma eminência de guerra, ele não estava, eu creio, a força de Israel estava no coletivo e não na unidade. Quando Golias, de uma forma arrogante, convidou a Israel para o exército de Israel para que lhe desse um homem para lutar contra ele. E se Israel vencesse, eles seriam servos de Israel e os serviriam. Porém, se esse perdesse, fosse ferido por Golias, Israel seria escravo dos filisteus e os serviria. Foi uma palavra muito impactante, porque a fama de Golias era muito grande quando se tratava de guerra. Ele era único. Era um homem de estatura privilegiada, de 6 côvados e mais 1 metro. Os historiadores falam de uma estatura de 3,20 metros por aí afora. Era algo aparentemente animalesco. Mas eu quero dizer que as situações para o povo de Deus na face da terra, pela nossa forma de entender, nem sempre é fácil, porque nem sempre temos o conhecimento pleno de Deus, do Deus que nós servimos. Então quando Saul ouviu esta palavra, juntamente com os seus exércitos, eles espantaram-se muito, porque ela ressoou como o inesperado. E não somente eles espantaram, o versículo 11 diz que eles ficaram muito atemorizados, temeram muito, não encontravam uma situação viável para resolver este problema. E diante desta situação, eles não tinham outra alternativa senão recuar. Porque ninguém no meio do exército de Israel se propunha a ir à guerra contra aquele inimigo. Embora o medo de Saul fosse tão grande que ele chegou a
a dar grandes vantagens a quem se propusesse a guerrear esta guerra. E o versículo 24 do capítulo 17, todos os soldados, vendo aquele homem, fugiram de diante dele, pois temiam muito. Muitas das vezes, nós estamos inseridos em um contexto de guerra. Muitas das vezes, nós fazemos parte de um exército, mas também, muitas das vezes, nós não sabemos como reagir diante dos problemas existentes. A guerra sempre é uma alternativa para aqueles que foram chamados para vencer. Porque aqueles que foram chamados para vencer precisam mostrar o seu valor diante das situações mais divergiosas da vida ou do dia a dia. As situações ultrajantes, precisamos mostrar que fomos chamados, e não somente chamados, porém qualificados para fazer o que precisa ser feito na hora certa. E o versículo 25, eles diziam entre si: viste aquele homem que subiu para afrontar Israel? Quem o matar, o rei acumulará de grande riqueza e lhe dará sua filha por esposa, e a casa de seu pai ficará isento de impostos em todos Israel. Mas mesmo assim, embora compreendesse que a situação fosse muito vantajosa, a situação ainda estava embaraçada e não tinha ninguém preparado para lutar em prol da bênção que o rei estava dando para quem desafiasse o inimigo e tirasse o opróbrio sobre Israel. Porque, embora fosse soldado, não estava agindo como soldado. Embora fizesse parte de um exército, estavam inabilitados. Embora as vantagens fossem grandes, todavia não estavam preparados para apropriar-se dela. Porque entre as vantagens, as bênçãos a ser recebida, estava o inimigo. E ninguém estava pronto para desafiar o inimigo que estava propondo uma guerra bem acirrada. Porque de repente o exército de Saul não tinha uma consciência de tão grande era o adversário que estava por diante.
fazer? Vamos deixar que as bênçãos se vão de nós? Ou que outros a conquiste? Ou nós levantaremos e faremos o que tem de ser feito e conquistaremos o que tem de conquistar. Embora o exército de Saul estivesse inabilitado para fazer essas conquistas, apareceu um menino de nome de Davi, no versículo 32, quando ouviu falar de um filisteu que desafiava o exército de Saul, ele ficou muito triste. E foi a Saul e disse: por que essas coisas acontecem e ninguém faz nada? Saul contou uma história triste para ele, e ele disse a Saul: não desfaleça o coração deste povo por causa de Golias. Não desfaleça o coração deste povo por causa de Golias. Porque Saul e o exército dele tinha por grande o inimigo. Davi, embora compreendesse que o problema fosse grande, mas Davi conhecia a porta. Ele conhecia uma situação propícia para a situação. Ele conhecia uma situação. Só quero, rei, que não desfaleça o coração deste povo. E disse: porque eu, o teu servo, irei e lutarei contra ele. Eu não sou soldado, eu não tenho treinamento de guerra, mas o meu coração muito dói quando vejo o exército ser desafiado pelo inimigo e não poder fazer nada. Davi sabia que podia vencer. Tanto é que a palavra de Saul a Davi é a palavra que alguém não deve de ouvir, principalmente quando vivemos a fé no nome de Jesus. Disse Saul a Davi, no versículo 33, contra o gigante tu não podes lutar, porque és muito moço. E o gigante, desde a sua mocidade, é guerreiro poderoso. Davi não podia lutar porque era moço. E o gigante, porque desde a sua mocidade era campeão. Ele exaltou o inimigo e disse a Davi que o que ele estava tentando fazer era um ato de loucura.
Davi chamou Saul a atenção e disse: olha, rei, eu quero te contar uma história que aconteceu comigo quando eu apacentava as ovelhas de meu pai. O leão e o urso, ou o urso se levantava contra as ovelhas e as arrebatava. E eu ia após eles e tomava de suas bocas. E quando eles se levantavam contra mim, eu os segurava pela barba e o matava. E assim, ó rei, como o Senhor me entregou nas minhas mãos, e o leão e o urso, assim o Senhor me dará este filisteu. A partir desse momento, Saul começou a compreender que Davi tinha as experiências que o exército de Saul não tinha. Davi tinha predicados importantes que o exército de Saul não tinha. O exército de Saul tinha espada. Davi tinha uma harpa. O exército de Saul conhecia o rei da terra. Davi conhecia o rei dos reis, o Senhor dos céus e da terra. As vitórias de Saul eram por causa das suas estratégias, embora inteligente, falível. Mas a vitória de Davi vinha pelas estratégias daquele que domina sobre céus, terras e mares, com todas as coisas que neles existem. E Davi começou a contar a experiência. Tenho matado leões e tenho matado ursos. Isso significa, o meu problema tem sido grande, muito grande. Mas em todos eles, o Senhor tem me dado vitória. Até hoje, os meus problemas, por mais fortes que sejam, eles não me impediram de prosseguir. Nunca foram capazes de me fazer retroceder. Porque tenho no dia a dia experimentado da bondade infalível do Deus onipotente. Por isso, ó rei, não desfaleça o coração deste povo. Porque se aí não tem, aqui tem um homem que pode guerrear contra os grandes inimigos que aparecem. Porque aonde você você detecta o medo, eu vejo coragem. Onde você detecta a derrota, eu vejo a vitória. Onde você vê a fúria do inimigo, eu vejo a bondade de Deus agindo em meu favor. Embora você veja uma situação adversa, rei, eu vejo uma situação vitoriosa. Estou pronto para guerrear e continuar conquistando como até hoje tenho feito, por causa da bondade do Senhor, que tem sido minha assistência ao longo de muito tempo. E o Senhor que nos trouxe até aqui, Ele não permitirá que estejamos sozinhos, logo agora, quando o fogo mais inflama. O Senhor continuará cuidando, ó rei, e eu continuarei cantando
porque eu prosseguirei vitorioso. Não desfaleça o coração deste povo, porque eu estou aqui para guerrear no nome do Senhor. A situação que nós estamos vivendo aqui no Brasil e que todas as nações estão vivendo em suas sociedades, ou nós lutaremos para vencer, ou frouxaremos as mãos para sucumbir e sermos derrotados por todos os tipos de males. Precisamos compreender que estamos numa guerra. E nós, como filhos de Deus, estamos predestinados a ser vencedor por meio da obra que Deus realizou na cruz, enviando Jesus Cristo para se fazendo um de nós, morrendo em nosso lugar, para nos abençoar com toda sorte de bênção em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus gerou o campeão através da obra redentora da cruz. Até porque a nossa nação depende desta igreja. Porque a palavra que cura, vinda do céu, faz parte da vida da igreja, faz parte da militância da igreja. A igreja é um povo especial que recebe ensinamento divino, que recebe visão, revelação e discernimento divino, para guerrear a guerra, a boa guerra da fé no nome de Jesus Cristo. Através do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação dos que crerem. É por meio desta igreja e por meio desta palavra que a nossa nação recebe vida e fica de pé diante do Senhor nosso Deus. Quero te dizer uma coisa, a situação está difícil, mas eu te digo uma coisa, você precisa, como crente em Jesus Cristo, lutar, como Davi lutou em prol da nação de Israel. A igreja precisa lutar com as armas espirituais que Jesus Cristo tem te dado por meio do Evangelho, em prol desta nação que sofre, em prol desta cidade que sofre, em prol deste estado, este grande estado pernambucano que sofre. Somente você, igreja, por mais aparentemente simplista que pareça, somente você tem a palavra de vida que traz o milagre à tona no coração deste país. Somente você, igreja, povo adquirido por bom preço, sacerdócio real, nação santa, pode se levantar em nome de Jesus para curar este povo ferido de morte. Grande são as dores e profundos são os gemidos. Igreja, compreenda que só você pode fazer o que precisa ser feito. Não deixa que ninguém bata em retirada. Assume a sua posição no exército dos heróis da fé. É tempo de conquistar. É tempo de levantar em nome do Senhor. É tempo de vivificar a esperança daqueles que se encontram abatidos. É tempo de estabelecer novos marcos para aqueles
que pararam na caminhada, na estupenda caminhada da fé. É tempo de você, igreja, abrir a boca e deixar Jesus curar e libertar este povo, que já não tem mais esperança com relação ao futuro. Só você, igreja, somente você. Jesus escolheu você, por isso a minha palavra não vai a nenhuma outra pessoa, senão a você que faz parte da igreja de Jesus Cristo. Você tem o antídoto é o Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação dos que crerem. Através de você, a luz da graça, de uma forma intensa, brilhará, e as pessoas verão a beleza que é conhecer a graça e caminhar com Jesus, porque somente assim viveremos o hoje com alegria e certeza plena do amanhã, porque assim o Senhor nos garante a vitória que Ele conquistou por nós, por meio da obra redentora da cruz. Que Deus nos abençoe e nos guarde, no nome santo de Jesus. Poderoso Deus, hoje eu quero orar pela tua igreja, porque igual a tua igreja, só tem ela mesmo, Senhor. Um povo que o Senhor comprou com preço de sangue e ministrou sobre eles o poder e a santidade do Evangelho. Eles estão, Senhor, imbuídos de responsabilidades para anunciar a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que transforma. E peço, Deus Santo, que eles não sejam tardios para Ele, porque quanto mais a tua igreja tardar, mais será o sofrimento desta nação, maior será a dor, maior será o sofrimento, a angústia, maior, Senhor, será a intensidade das lágrimas. A tua igreja, Senhor, ela tem o poder de reverter essa situação, por causa da parceria que ela tem contigo, por meio da graça e do agir do Espírito Santo. Trabalha nela e por ela, e todos sejam por ela abençoados, em nome de Jesus. Amém. Estou só, posso ouvir a tua voz. Meu coração é teu, quero em teus braços descansar. Sou teu filho e é bom estar contigo como um filho. Que seja a presença do Pai ao seu redor. Sou só, posso ouvir a tua voz. Meu coração é teu, quero em teus braços descansar. Sou teu filho e é bom estar contigo como um filho. E sente a presença do Pai ao seu redor.
momento que iremos nos encontrar com o Senhor, olhar nos olhos do Senhor. Esse é o que a igreja anseia, que a gente deseja, como os filhos amados do Pai. Amém? Pastora Mauricéia vem falar os seus avisos. No momento final, estamos nos despedindo de vocês. Até amanhã. Amém. A paz do Senhor, meu querido, minha querida. É muito bom saber que você está aí do outro lado, adorando ao Senhor juntamente conosco. Como eu tenho falado, a transmissão do nosso culto, né, as nossas lives, tem essa finalidade, tem esse objetivo, é que você em casa possa, com a sua família, ou sozinho mesmo, sozinha mesma, adorar o Senhor, prestar o seu culto ao Senhor, na certeza que o Senhor que está aqui conosco, está aí contigo também, porque Ele é onipresente, Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Olha que coisa linda. Ele está aqui nos abençoando, está aí também do seu lado, na sua casa, lhe abençoando. Então, muito obrigada. Que o Senhor continue abençoando a você e todos os seus, tá bom? Amanhã nós estaremos aqui, de novo, nessa mesma modalidade. Gostaria que fosse diferente, né? Nós gostaríamos muito já podermos reunir a comunidade neste lugar para celebrarmos ao Senhor, mas ainda não podemos, né? A nossa situação ainda aqui está bem complicada e a nossa oração é que essa praga cesse, que isso passe rapidinho, para que a gente possa, então, reunir. Mas, por enquanto, continuaremos até segunda ordem, né? Nessa modalidade de culto, tá bom? Vamos estar orando. Pai, no nome de Jesus, eu quero te louvar, quero te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos cantando louvores ao teu nome, te adorando, te louvando, porque tu és digno, Senhor, de receber toda honra, toda glória e todo louvor. Quero te agradecer imensamente por estas pessoas que estão comigo neste lugar, adorando a ti, Senhor. Obrigada por tê-los conosco. Obrigada por tê-las conosco, Senhor. E eu oro também, neste momento, a favor, em prol de todas as pessoas que estão juntamente conosco em suas casas, nos seus quartos, onde quer que estejam, Senhor, adorando a Ti, assistindo também pelo YouTube, Senhor. Obrigada, porque podemos falar a muitas pessoas a Tua palavra, podemos compartilhar com muitas pessoas os Teus louvores, e por isso nós Te louvamos. Queremos também Te pedir, Senhor, neste momento, a favor das pessoas que estão enfermas, aquelas que estão em suas casas, sentindo, Senhor, dores, com febre, incomodadas, Paizinho querido, por essa doença que está assolando a nossa nação. Ou aquelas que estão gripadas, aquelas que estão, Senhor, com qualquer outro tipo de enfermidade, mas que estão precisando, Senhor, de uma bênção de cura. Eu oro para que todos sejam curados em o nome de Jesus. A Tua palavra nos diz que é o Senhor quem cura todas as nossas enfermidades. Oro por aquelas que estão hospitalizadas, aquelas que estão nas UTIs, precisando de um milagre para respirar, para viver, Senhor. E a Tua palavra nos diz que é o Senhor quem nos dá vida, e vida com abundância. Por isso eu oro no nome de Jesus. Oro por aqueles que estão sentindo medo, insegurança, perturbados, aflitos, ó Deus. Aqueles que estão desesperados, para que o Senhor venha trazer paz, venha trazer calma aos seus corações. O Senhor venha transformar o medo em segurança, a perturbação em paz, porque Tu podes fazer isto, Paizinho.
Por isso eu oro no nome de Jesus, que o Senhor venha consolar os que choram. O Senhor venha trazer alívio, Senhor, aos corações enlutados, em nome de Jesus. Oramos, Paizinho, para que todas as pessoas conheçam a Ti como Senhor e Salvador de suas vidas, para que possam viver eternamente contigo, Senhor, no nome de Jesus. Agora, leva-nos para os nossos lares, guardados na Tua paz. Fica com todo o Teu povo, Senhor, em o nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Vamos juntos? Somos um em Cristo. Sinta-se abraçado, querido, e até amanhã, a partir das 18 horas. Um beijo, um abraço bem carinhoso.